Seja muito bem-vindo ao Saia do Sofá, provavelmente o Saia do Sofá mais louco de todos vai ser esse de hoje. Não sei se o algoritmo vai entregar essa live, porque hoje vai ser testemunho de milagres. Hoje o Saia do Sofá é sobre como acessar milagres, porque não sei se você sabe, a gente não conquista milagres, a gente acessa os milagres. Então sejam todos muito bem-vindos. Para quem está chegando ao vivo, Ilza, Zinho, e para quem estiver assistindo a essa gravação, seja bem-vindo ao Saia do Sofá. O Saia do Sofá é um convite para você sair do sofá e fazer o que você precisa fazer, fazer o que você foi chamado para fazer. E eu vou contar algumas histórias dessas para vocês hoje. Eu tô vendo o pessoal aqui que tá apertando o coração. Para quem já é comunidade Saia do Sofá, já sabe o que tem que fazer. É o CCC. Curte, aperta o coração com abundância para que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas. Compartilha, aperta esse aviãozinho aqui e manda para todas as pessoas que precisam assistir essa live, que talvez estejam precisando dessa live, mas que elas não chegariam através de mim, elas só vão chegar através de você. E comenta. A ideia do Saia do Sofá é que você participe, que seja um bate-papo, que não seja só um monólogo. Hoje a gente vai falar sobre como acessar milagres, a gente já tá falando na verdade, né? E essa live de hoje é um testemunho. E eu quero começar, eu vou dar algumas chaves aqui para vocês, até eu recebi muitas mensagens perguntando assim, você vai entregar todos os códigos de como acessar milagres? Eu falei, eu vou entregar tudo que eu fiz, e tudo que eu faço, e tudo que eu sei com relação a isso, e como eu tenho vivido esses milagres. Primeira chave que eu quero te entregar é que só quando você começar a enxergar os primeiros milagres que acontecem na sua vida e no seu dia a dia, só quando você começar a enxergar os pequenos milagres que acontecem na sua vida e no seu dia a dia, pequenas coisas que cooperam a seu favor, você vai ter acesso a milagres maiores. Então essa é a primeira coisa que você precisa entender, tá? E eu comecei a enxergar esses milagres com mais frequência, com uma frequência muito maior nos últimos tempos, nos últimos anos. E eu comecei a perceber coisas assim que beiram ao ridículo, do tipo um milagre que acontece no supermercado, quando você tá fazendo uma compra. E aí, acho que eu já até contei essa história. E aí, todos nós temos uma parte nossa que é escassa. Isso é fruto da nossa cultura, isso é fruto da nossa criação. O brasileiro é um povo escasso, não é um povo abundante, é um povo que pensa muito mais na dificuldade do que na facilidade. Então é cultural, é de criação. Ei, Thaís, bom demais ter você por aqui. Parceiraça, Thaís, de jornada e de projeto de vida. Vou falar um pouquinho sobre projeto de vida também com vocês. Ei, Sandra, bom demais. Bom demais ver vocês aqui. E a gente tem esse viés negativo e escasso que é natural. Todos nós brasileiros, a gente tem isso tá enraizado na gente. O que a gente precisa fazer é ir cortando essas raízes que a gente não quer mais que façam parte da nossa vida, para que a gente consiga fortalecer, para que a gente consiga nutrir um novo enraizamento, para que a gente consiga fazer crescer, cortar essas raízes que são do mal, entre aspas, que estão nos prejudicando, mas que se a gente não cortar pela raiz, isso vai crescer e vai ficar cada vez mais forte. Eu não sei se você sabia, mas uma árvore, ela só para de crescer quando ela começa a morrer,
ou quando ela encontra uma barreira, uma limitação. Então, por exemplo, se você planta uma árvore muito perto da tua casa, ela tá muito perto da tua casa, e essa árvore você vai ver ela crescer sem parar, sem parar, sem parar. Ela vai crescer, ela vai ficar cada vez mais alta, maior. O caule vai ficando cada vez mais grosso. E o que está acontecendo por baixo da terra, que você não está vendo? Aquelas raízes, elas também estão crescendo. Na mesma proporção que o caule está engrossando e que a árvore está crescendo e que a copa da árvore está aumentando. Se não tiver uma limitação, se não tiver uma barreira, essa raiz ela vai crescer ao ponto de arrebentar a casa. Ela começa a arrebentar a casa por baixo. O que eu tô tentando te explicar aqui? Tô tentando não, que eu vou conseguir. Que você, ei Jaqueline, bom demais, sabe que um dos anjos abençoados que surgiram nesse processo milagroso que eu vou contar para vocês hoje, do livro, vocês vão saber em primeira mão, vocês vão conhecer em primeira mão como é que esse milagre aconteceu, como foi essa história. E um dos anjos que Deus colocou para atuar nesse milagre chama Jaqueline. É uma pessoa amorosíssima e gentilíssima, que foi uma das que possibilitou esse milagre acontecer. Suzy, muito bom. Então eu tava falando da árvore, do enraizamento. Então, entenda assim, nós somos como uma árvore e nós temos raízes. Nós temos algumas raízes que vão fazer com que a gente prospere, mas nós temos algumas raízes que ficam segurando e travando a gente. Essa raiz que está segurando e que está travando, você precisa cortar o mal pela raiz. É daí que vem essa expressão. Porque se você não cortar essa raiz, ela vai crescer. E ela vai arrebentar com o quê? Ela vai arrebentar com os seus sonhos, ela vai arrebentar com o seu propósito de vida. Então você precisa cortar essas raízes negativas, essas raízes da escassez. Quando que você começa a cortar essas raízes? Quando você começa a perceber. Lembra que eu falo sempre? Observar, questionar e modificar os padrões. Tudo aquilo que não fizer sentido. Então, quando você começa a enxergar, observar os pequenos milagres que vão acontecendo na sua vida, no seu dia a dia, você vai cortando essas raízes de escassez. Cada vez que você percebe um pequeno milagre, uma coisinha que parece uma bobeira, mas que você fala assim, ei, peraí, isso aqui foi um presente que Deus colocou para mim. Cada vez que você consegue enxergar isso e sentir a gratidão, porque ser grato, pessoal, é diferente de falar obrigado, de falar a palavra gratidão não significa nada. Você sentir aquilo, mesmo que você não fale nada. Sabe aquela coisa que parece que o coração tá rindo? Então, vem o presente de Deus, que é um pequeno milagre que aconteceu na sua vida, e o seu coração se enche de graça, se enche de felicidade e abre aquele sorriso e fala assim, eu entendi. Opa, parece que estão querendo travar essa live aí. Não, mas nada vai segurar a gente. Bem-vinda, Eliana. Bem-vinda, Jussi, querida. Bom ter você por aqui. Bem-vinda, Janaína. Bom demais. Entenderam essa primeira chave, gente? Essa primeira chave. Tipo se emocionar e chorar quando eu vejo por aqui um pássaro diferentão. Exatamente. Tipo você tá olhando para o céu, às vezes a cabeça tá cheia... Obrigada por esse exemplo, Jussi. Às vezes a cabeça tá cheia de preocupação, né? Porque quando a gente se enche de preocupação, gente, o que acontece? Você se enche de preocupação, você se enche de ansiedade. Será que vai dar certo? E aí você foca nos problemas, e aí você foca na conta que tem que pagar. O que você fez? Você cortou sua conexão com a fonte. Nesse exato momento você cortou. Você começou a se conectar com dificuldade, com problema,
cortou a conexão. Aí às vezes você tá lá, você olha pro céu, já aconteceu comigo também algumas vezes, Jussi. Você olha pro céu, por exemplo, e passam 2 araras gritando. E aí você se emociona e fala assim: eu entendi, Jesus. Eu entendi que você acabou de me mandar um pequeno milagre para me lembrar que não só existem esses probleminhas bestas aí que eu tô passando. E aí você se enche de emoção. Quando você se enche dessa emoção, Jussi, você se conectou de novo com a fonte. Então essa é a segunda chave que eu quero explicar para vocês aqui, tá? Eu vou entregar para vocês várias chaves dos milagres aqui, de como eles acontecem. É um testemunho meu, então não existe verdade absoluta nisso e pode ser que exista um outro caminho para os milagres. Eu vou contar para vocês o caminho que eu tenho experimentado, que eu tenho vivido. A primeira chave é você enxergar os pequenos milagres que acontecem no dia a dia. Você observar, parar e prestar atenção e falar: opa, isso aqui foi um pequeno milagre, isso aqui foi um pequeno presente. A segunda chave é você sentir gratidão, é você se emocionar com isso. Porque às vezes você tá pedindo uma coisa que Deus ainda não pode te entregar, que você ainda não tá pronto para receber. Você ainda não tá pronto para viver aquele grande milagre que você tá pedindo e que você tá buscando. Enquanto isso, o que acontece? Ele vai derramar alguns presentes para você. É como se ele estivesse falando assim: filho, se acalma, aquieta tua alma, aquieta teu coração, porque eu tô aqui, eu tô providenciando isso que você me pediu. Ainda não tá na hora, eu tô te preparando para isso. Enquanto isso, se acalma e se aquieta. Eu lembro que a primeira vez que eu consegui visualizar isso com muita clareza, eu estava sentada no consultório de uma pessoa que foi uma grande mentora para mim, uma mentora espiritual até um determinado momento, até eu alcançar um determinado nível. E eu tava passando por uma fase muito difícil em que parecia que Deus tinha me abandonado. Era assim que eu me sentia. Eu tava verdadeiramente me sentindo assim. E eu tava chorando muito naquele momento, né? A gente tava conversando sobre tudo que eu tava passando. Era uma sensação de abandono. Era um abandono que tava acontecendo no plano físico. Mas a minha sensação era de abandono em todas as esferas, né? E ela virou pra mim e falou assim: a sua espiritualidade, nesse momento, despeja pétalas de rosa sobre você. Eles não conseguem aliviar a sua dor, eles não conseguem tirar de você essa dor que você tá sentindo, eles não conseguem corrigir a sua história para que você não passe pelo que você tá passando. Porque o que você tá passando agora faz parte da tua história. Na verdade, ela não falou isso, mas eu tenho esse entendimento e tô explicando pra vocês. Se você estiver passando por algo muito difícil hoje, por alguma provação muito grande, por algo que te traz essa sensação que você foi abandonado, inclusive por Deus, eu quero te fazer o convite a experimentar isso. Que a sua espiritualidade neste momento, os anjos de Deus derramam pétalas de rosas sobre você. É o que eles podem fazer nesse momento para acalmar o seu coração. Você precisa estar aberto e ter a sensibilidade para sentir esse derramamento sobre você. E esse derramamento muitas vezes ele vai acontecer por meio de presentes. Na minha vida, isso tem acontecido por meio de, por exemplo, convites inesperados para experimentar coisas que eu, por mim, sozinha, não conseguiria experimentar. Então eu vou te contar algumas coisas aqui, algumas histórias, e vou chegar nessa história do livro
que é o milagre mais recente que aconteceu, tá acontecendo, né? Mas enfim, posso dizer que já aconteceu nessa última semana, né? Para quem não sabe, para quem não entendeu o que tá acontecendo, em agosto desse ano, eu resolvi que eu ia escrever um livro e eu coloquei uma data para o lançamento do livro. Eu coloquei a data de 16 de dezembro. E até uma semana atrás, eu só tinha 10 páginas desse livro escritas. E em uma semana, o livro se tornou realidade. Eu vou explicar direitinho isso daqui a pouco. Quero contar esses outros milagres que eu experimentei e como eu experimentei. A terceira chave que eu vou te entregar com relação aos milagres chama-se imaginação. A primeira chave é a percepção, você começar a perceber os pequenos milagres. Só depois que você perceber os pequenos, você vai tendo acesso a milagres maiores. Tem gente aí apertando o coração e significa que para essa pessoa que apertou o coração, o que eu falei fez sentido, tá? Então, se tá fazendo sentido para você, eu vou pedir para você apertar o coração, mas não é para mim. É para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Porque quando você aperta o coração, você mostra pro Instagram que esse conteúdo tem relevância, o Instagram vai mostrar essa live para mais pessoas. Mas você também pode fazer isso de forma ativa, compartilhando essa live sobre milagres com todo mundo que você sentir no seu coração que precisa desse conteúdo e com quem vier na sua cabeça, com quem você for intuído. Então, para isso depois que você apertar o coração com abundância, você vem aqui no aviãozinho, aperta o aviãozinho e compartilha com todo mundo que tiver verdinho, que tá online no Instagram. E se você quiser convidar pelo WhatsApp, você vem aqui nos 3 pontinhos, vai aparecer copiar o link, aí você clica lá, enviar o link, vai no WhatsApp e manda em todos os grupos de WhatsApp e volta aqui que você não vai perder nada enquanto isso. E por último, né, para você, se você é comunidade Saia do Sofá, ou se você quer fazer parte dessa comunidade, você tem que fazer o CCC, né? Então você curtiu, apertou o coração, compartilhou e aí você comenta. Coloca aqui nos comentários, eu quero ouvir de vocês se você já viveu alguma experiência de milagre na tua vida. E aí a gente vai poder fazer essa troca. Então, eu estava falando das chaves. A primeira chave para você experimentar milagres é a percepção. Então, anota aí, percepção. Você precisa começar a perceber os pequenos milagres para ter acesso a milagres maiores. A segunda chave é você sentir. É você sentir a gratidão por esses milagres. É quando você se emociona, é quando parece que seu coração tá sorrindo, né? Que você fala assim, ai caramba, entendi. Isso aí foi um presente enviado por Deus. Então é o sentir. E a terceira chave é imaginação, tá? Então a primeira é a percepção, a segunda é a gratidão e a terceira é a imaginação. Você precisa se permitir imaginar, mentalizar coisas impossíveis. Presta atenção no que eu vou te explicar aqui. A Rosa tá falando, eu já senti um milagre. Conta aí, Rosa, compartilha com a gente. Quem já vivenciou um milagre, conta pra gente. Anota isso que eu vou te falar. O que é a fé? A fé é a imaginação. É quando você consegue se ver em uma determinada situação. Quando eu fui prestar vestibular, isso há 30 anos atrás, o ano que vem, né? O ano que vem vai fazer exatos 30 anos que eu tava prestando vestibular. Eu prestei vestibular em várias faculdades. E eu fiz faculdade na PUC, em Campinas, e eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu desci do ônibus naquele prédio e eu prestei o vestibular, a PUC em Campinas, para quem não conhece, tem 5 campos espalhados pela cidade. 5 campos. E eu prestei o vestibular no campus em que eu estudei. E eu me lembro como se fosse hoje.
Eu fico toda arrepiada, gente, é emocionante, porque eu me lembro assim, eu desci do ônibus, eu olhei para aquele campus, é o Campus 1, para quem conhece, é um lugar lindo, assim, é cheio de verde, cheio de verde. E o ônibus tem um estacionamento, assim, de ônibus, quando você desce, assim, você vê em volta do estacionamento aquelas árvores. E conforme eu fui descendo e fui entrando no prédio, eu fui me vendo ali na faculdade. E eu, antes de fazer a prova do vestibular, eu já sabia que eu ia estudar ali. E aí eu fui fazer a prova. Até teve uma situação muito engraçada, porque naquela época, né, não tinha nada digital, e aí eu tinha uns murais assim, e aí você procurava o seu nome e você achava a sala onde você ia prestar o vestibular. E aí eu fui procurar o meu nome, devia ter umas 300 ou 400 Danielas. Tinha assim, 3 salas de 150 lugares lotadas de Daniela. E aí eu achei minha sala, fui pra minha sala, sentei lá numa carteira e fiquei lá esperando a hora da prova, fiquei esperando a prova chegar e teve essa situação muito engraçada que alguém chegou na porta e fez assim, ô Dani! E a sala inteira virou pra trás, né? E a pessoa, lógico, a pessoa tava só tirando um sarro na nossa cara. Mas enfim, naquele dia eu imaginei, eu me senti naquele lugar. E aí o que aconteceu? Eu passei em 3 faculdades e eu tinha que fazer uma escolha de qual faculdade eu ia estudar. E aí quando eu fui fazer a escolha, eu me lembrei do que eu tinha sentido. E eu falei assim, eu já sei. Pra mim não vai ser difícil escolher entre essas 3 faculdades. Eu passei nas 3 melhores faculdades na época, né? E 2 delas eram em São Paulo, eram tidas como melhores do que a PUC. Mas eu falei assim, eu não tenho que ir para nenhuma dessas 2. Eu tenho que ir para a PUC porque foi lá que eu me vi. E lá naquela faculdade eu vivi alguns dos melhores anos da minha vida. Eu tive uma faculdade irreal. Se é que você consegue me entender, surreal, difícil de imaginar. Eu acho que pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade de viver os momentos maravilhosos que eu tive a oportunidade de viver. Por que que eu acredito que eu tive isso? Porque eu segui o meu coração. Mas eu não segui o meu coração só essa vez. Eu venho seguindo desde então, e eu vou te contar agora o 2º episódio de um milagre muito maior do que esse, né? Eu vou contar, gente, são muitos milagres, né? Eu vou contar aqueles que vieram, que eu senti no meu coração que eu tinha que compartilhar com vocês nessa live hoje, e os que mais geraram impacto na minha vida. Deixa eu ver aqui que a Rosa tá contando um milagre que ela também viveu. Minha mãe estava com um tumor no esôfago e eu pedi com muita fé e o milagre aconteceu no dia da retirada. Não tinha mais nada. Glória a Jesus. Rosa, eu fico emocionada porque às vezes vocês não sabem que vocês são emissores de milagres, condutores de milagres. Você ter contado isso, você me fez lembrar de um grande milagre que eu vivi, que eu vou contar para vocês agora. Em 2008, eu fui fazer uma viagem de 30 dias pela Europa, um passeio pela Europa. Eu tava com uma amiga minha, e eu tava em Portugal, liguei para casa, e meu pai, ele tinha sido diagnosticado, ele tinha aparecido uma mancha no pulmão, e ele estava fazendo um monte de exame e nenhum médico conseguia entender o que era aquela mancha. E a mancha crescia, a cada raio-x que fazia a mancha crescia. E todo mundo dava a entender que aquilo era o quê? Que aquilo era o pior, né? Que aquilo seria um câncer. Todo mundo entendia isso, os médicos não falavam, mas eles davam a entender. E aí, meu pai chegou numa médica aqui de Ribeirão Preto, da USP aqui de Ribeirão, que virou e falou assim, olha, uma professora da USP, que falou assim, olha, é o seguinte, eu não consigo entender o que é essa mancha e eu não vou descansar enquanto eu não descobrir. Então nós vamos fazer uma biópsia.
E aí, a gente não sabia quando ia acontecer essa biópsia, então eu fui fazer minha viagem. E eu tô lá em Portugal. E eu ligo pra casa e minha mãe fala assim: marcaram a biópsia do seu pai. E a biópsia vai ser amanhã. A gente tá indo pra Ribeirão hoje e a biópsia vai ser amanhã. Quando ela falou a biópsia vai ser amanhã, eu comecei a me emocionar, porque no meu roteiro, pra amanhã, era a minha visita em Fátima, no Santuário de Fátima. E eu nem era católica, eu fui católica, né? Eu acabei deixando a religião católica por algumas razões que não vêm ao caso aqui. Hoje eu não acredito em religião, né? Eu acredito em ser cristocêntrica, eu acredito num estilo de vida baseado em Cristo. É isso que eu vivo. Eu frequento uma igreja hoje, mas a minha religião é Cristo. Por alguma razão, eu senti no meu coração que eu queria conhecer Fátima, que eu queria conhecer aquele santuário, por uma, como que eu vou dizer, por uma influência da minha avó, mãe do meu pai. Eu sempre tive uma relação, né, com Maria muito forte. E aí eu senti que eu queria conhecer o santuário. Aí aconteceu isso. A gente, naquele telefonema, minha mãe falou: a biópsia vai ser amanhã. E eu fiquei emocionada e falei assim: mãe, não é por acaso que eu tô indo pra Fátima amanhã. Eu tenho certeza que Nossa Senhora vai me conceder esse milagre. E essa mancha vai desaparecer. E a gente chegou em Fátima, eu e minha amiga, e o céu tava nublado. Sabe quando tá nublado assim, inteiro fechado? O céu tava todo cinza. Sabe quando o céu fica baixo? Que você fala assim, vai cair uma chuva de um dia inteiro? O céu tava desse jeito, tava todo nublado, cinza, escuro, fechado. E eu falei assim pra minha amiga, eu falei, já é quase hora do almoço, vamos primeiro almoçar, depois a gente vai pro santuário? Ela falou, vamos. E a gente foi, almoçou uma bitoca, se eu não me engano é o nome. É um bife a cavalo, que você come lá em Portugal. Bife com ovo em cima, se eu não me engano, chama bitoca. A gente almoçou a bitoca. E aí saímos do almoço e eu pensando isso, né? Eu pensando assim, eu vim aqui em busca de um milagre. Quando a gente começou a descer as escadas que dão acesso pro santuário, gente, sem brincadeira, o céu começou a abrir. Ele começou a fazer assim, ó. O céu começou a abrir assim. O céu começou a abrir assim. E conforme a gente foi se aproximando do santuário, foi abrindo, 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 abrindo. E quando eu cheguei de frente àquele caminho que o pessoal faz ajoelhado, que eu cheguei de frente, olhando de frente para o santuário, eu olhei para cima e o céu estava inteiro azul. Não tinha nenhuma nuvem de chuva. E naquele momento, eu senti no meu coração e eu ouvi: seu pedido foi atendido, o milagre foi concedido. Resultado, meu pai fez a biópsia, não acharam nada na biópsia, foi fazer o raio-x de novo para falar, bom, se não tinha nada na biópsia, o que tinha naquela mancha, né? Foi fazer o raio-x de novo e não tinha mancha nenhuma. Tinha desaparecido. Com a glória de Jesus, pela honra e glória de Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora nessa história aí. Obrigada por compartilhar, Rosa, seu milagre. A Dani Berrance tá falando assim: parei para te escutar, parece um enviado de Deus, meu nome é Daniela, estou à espera de um milagre. Dani Berrance, por alguma razão eu fiquei muito emocionada e eu preciso dizer que seu milagre tá acontecendo já. Seu milagre tá acontecendo. Só se eu puder te dar as 3 chaves. Percepção. Perceba os pequenos milagres enquanto esse grande não vem. Segunda chave, gratidão. Começa a sentir a gratidão por esses pequenos milagres no seu coração.
E terceiro é a imaginação. Tem gente que vai falar assim, tudo isso que aconteceu com você foi fruto da sua imaginação, né? Foi só uma coincidência, foi só um acaso que você estava indo para Fátima no mesmo dia da biópsia do seu pai e você imaginou que isso era um milagre que ia acontecer. E aí você imaginou esse milagre acontecendo e por força da sua imaginação o céu foi se abrindo e o milagre aconteceu pela sua imaginação. E aí eu preciso dizer para aqueles que são ateus, para aqueles que não acreditam, quando eu falei aqui para Daniela Berrance que o milagre já estava acontecendo, a gente vai olhando aqui, eu vi várias pessoas saindo da live. E eu sei que essas pessoas, elas saíram porque elas simplesmente não conseguem acreditar. A fé delas é tão pequena que elas simplesmente não conseguem entender, elas não conseguem acreditar. Então, o que elas acham? Essa daí é uma charlatã, essa daí é uma louca, né? Falando para outras pessoas que o milagre está acontecendo. Então, se alguém que estiver aqui for ateu e estiver pensando isso, né? Isso tudo foi fruto da sua imaginação, eu preciso te dizer que sim, foi fruto da minha imaginação. Porque essa é a terceira chave. A fé é a sua capacidade de imaginar e se sentir vivendo aquilo antes mesmo de acontecer. Porque eu não sei se você sabe, mas eu vim aqui hoje para te contar isso. Deus criou um computador. Ele criou uma máquina e colocou um computador dentro chamado cérebro. Não sei se você sabia disso. Deus criou uma máquina perfeita que opera sem que você precise ter consciência. Essa máquina bombeia sangue, essa máquina faz você respirar, essa máquina faz a sua digestão, essa máquina faz você dormir, essa máquina faz você acordar, essa máquina todo dia ela combate um monte de bactéria, um monte de vírus que não se manifestam em você. Alguns ela não consegue combater e eles se manifestam, como por exemplo, eu tive Covid 2 vezes. E eu acho que isso foi bênção e instrumento, sabe por quê? Porque eu acredito que eu ter tido Covid 2 vezes foi uma forma que Deus me usou como instrumento para aumentar a imunidade das pessoas que estão aqui na Terra. É assim que eu enxergo, gente. E Deus criou essa máquina perfeita e colocou um computador dentro chamado cérebro. E esse computador, ele fica fazendo o quê? Ele fica imprimindo a sua realidade, como se fosse uma impressora. Imagina que o seu cérebro, a sua mente, o seu cérebro não, a sua mente, porque o cérebro, se você abrir sua cabeça, rachar sua cabeça no meio, você tira o cérebro. O cérebro é um órgão. Você consegue sentir o cérebro, você consegue fatiar o cérebro. A mente, eu não sei se você sabe, a mente é muito maior. A sua mente tem um diâmetro de 7 metros em volta do seu corpo todo. A sua mente, ela se expande. Quando uma pessoa vai morar no exterior, ela não vai voltar a mesma pessoa. Quando ela voltar, sabe por quê? Porque viver num outro país te traz tantos desafios que faz com que a sua mente se expanda. E uma mente expandida nunca mais vai voltar a ser a mesma mente. Einstein já falou isso, né? Não sei se você sabia, Einstein morreu querendo conhecer a mente de Deus. E ele foi muito ingênuo, porque qualquer um de nós pode conhecer a mente de Deus. Basta a gente olhar para cima e se conectar. E quando a gente conhece a mente de Deus e a gente entende a mente de Deus, a gente entende e aceita que nós somos capazes de acessar milagres, não por nossa obra e por nosso mérito e por nossa glória, mas por mérito dele. Por quê? Porque ele criou uma máquina, botou um computador dentro e botou um canal acessando diretamente a fonte, gente. Pega o teu cabo, pelo amor de Deus.
Pega o cabo do teu computador, pluga no teu computador e pluga na fonte, porque às vezes a única coisa que tá faltando é energia. Às vezes a única coisa que tá acontecendo é que tá acabando a bateria. E você nem sabe que você tem que conectar na fonte. É isso, gente. Todos nós, eu não sou melhor que ninguém. Eu só sou uma pessoa que em algum momento o alto virou pra baixo e falou: Fia, você vem? E eu olhei e falei: você tá falando sério? Ele falou: tô. Eu falei: eu vou. Eu falei: eu vou. E consciência expandida significa que a sua mente tá aumentando. Quanto mais a sua mente aumenta, coisas maiores você consegue viver. Milagres maiores você consegue acessar. Quem passa por um desafio de abandono, de rejeição forte, como eu passei, nesse dia que eu tava no consultório, me debulhando em lágrimas, e essa minha mentora virou pra mim e falou: Deus derrama pétalas de rosa sobre você, porque a única coisa que Ele pode fazer agora é acalmar seu coração. Você consegue sentir? E eu vi as pétalas caindo em cima de mim. E eu senti e falei: consigo sentir. O que foi aquilo? Aquilo foi um treinamento para expandir minha consciência. E uma consciência expandida nunca mais volta a ser do mesmo tamanho. Anota a quarta chave. Expansão de consciência. Expansão de consciência. Para quem tá chegando agora no final, vou repetir todas as chaves. Perfeito mesmo é o tubarão, que é imune a todas as doenças. Cardoso, desculpa, mas você não sabe nada da vida. Perfeitos mesmo somos nós. Porque nós somos os únicos seres capazes de fazer milagres, ainda maiores do que ele fez. E enquanto você ficar achando que o tubarão é melhor que você vai ter uma vida sendo obrigado a abrir a boca e a engolir tudo que vem pra você. Igual um tubarão. E às vezes você vai ser obrigado a passar por cima de um outro ser humano pra conseguir o que você quer. Igual um tubarão. Desculpa, mas você tá completamente errado. O tubarão não é perfeito, nós somos perfeitos, porque nós somos a imagem e semelhança do Criador e o tubarão não é. O tubarão tá longe de ser. A Dani tá falando: tem um chamado de Deus para testemunho. Eu vou contar como esse chamado aconteceu comigo, Dani. E eu espero que você consiga, você e aqueles que estão aqui para acessar, aqueles que não tiverem, pode conjugar o verbo vazar. Quem conhece esse verbo? Do italiano vazare. Eu vazo, tu vazas, ele vaza. Quem não tiver aqui para acessar e para entender como acessar um milagre, pode ir embora agora. Eu vou contar, Dani, como foi esse chamado e como tem acontecido. A Magna tá falando: eu creio. Pois é, eu creio. Essa é a história desse milagre que aconteceu comigo. Eu criei. Para quem não sabe conjugar o verbo crer, fica aí uma tarefa para vocês, tá? Já contei pra vocês como que eu aprendi vários idiomas, comprando livrinho de conjugação de verbos. Então, pega no Google conjugação do verbo crer. Eu criei no passado. Deixa salva, por favor. Eu vou dar o meu melhor pra deixar salva, tá? Só que não depende de mim, depende do Instagram. Hoje eu tô passando por uma situação muito difícil, um grave problema na minha pele. Os médicos ainda não têm cura, mas eu confio no meu próximo milagre. Em nome de Deus, intercessão do nosso Senhor. Rosa, eu vim aqui te falar. Ai, que coisa louca! Porque eu não sei se eu tô pronta pra fazer isso, mas eu vim aqui te falar, Rosa, que você tem que tirar o glúten. Eu vim aqui te falar isso. Eu tô lendo esse livro extraordinário. Deixa eu achar o livro que eu tô lendo aqui pra te passar. E é bem possível e bem provável que a tua cura esteja em tirar o glúten, porque, sei lá eu comecei a ler esse livro essa semana. Mentira, que eu não sei porquê.
Foi orientação dessa mentoria que eu tô fazendo, da qual faz parte esse projeto dos 300 livros. Espera aí que até eu fiquei... Gente, eu fico nervosa porque eu ia falar que eu não tô preparada para fazer isso, mas é lógico que eu tô preparada, porque se eu não tivesse, Deus... chama A Dieta da Mente, do Dr. David Perlmutter. Se alguém conseguir pesquisar no Google e puder escrever aqui nos comentários, é a dieta da mente, Rosa, e tira o glúten por 21 dias. E se eu puder te pedir uma gentileza, vem aqui me contar o que acontece, por favor, tá? Sabe atirar? Dispara, pra quem não crer. Só me alimentando. Nossa, Jéssica, você... Eu não sei se você sabia, mas eu queria ter te falado isso ontem, ou hoje, não sei direito, porque às vezes as coisas acontecem durante a noite, e eu não sei direito quando aconteceu, mas eu precisava te falar isso, tá? Você faz parte de tudo isso, você tá incluída nesse processo, e a sua participação, ela sempre me ajuda a acessar algumas informações aqui. Então, é isso. Obrigada por essa quinta chave. Para essa quinta chave, que é o seguinte: você não tem que pedir o milagre, você tem que acessar o milagre. Então, você vai parar de pedir e você vai começar a entrar na sala nobre e vai começar a acessar, porque os filhos não pedem para sentar à mesa, os filhos não pedem, os filhos acessam. E você vai começar a acessar, e você vai começar, em vez de pedir, em vez de imprimir, primeiro você acessa, né? Acessa em vez de pedir. Quando você acessa, você já está mentalizando, você já está se imaginando. Porque primeiro a mente vai e depois o corpo vai atrás. Então, quando a sua mente tem a consciência expandida e ela consegue visualizar, o corpo vai atrás e o cérebro começa a imprimir essa realidade na sua vida, como se fosse uma impressora mesmo. E aí eu quero que você para de imprimir e comece a disparar. Às vezes você tá numa impressora, tinha umas impressoras antigas, eu não sei se eu vou lembrar o nome, começa a disparar as impressões. Deixa eu contar aqui, eu ia contar uma outra história de um presente, né, que aconteceu, mas como não vai dar tempo, eu vou direto nesse milagre do livro aqui, que eu sei que muita gente veio aqui para ouvir essa história. Então é o seguinte, eu vou contar. Em agosto, faz muito tempo que eu sinto que eu tinha que escrever um livro, mas eu não me sentia digna. Eu não me sentia capaz. Eu achava que eu não tinha nada de relevante para contar. E eu ficava pensando assim, nossa, mas eu vou escrever um livro de quê? Vou escrever um livro sobre o quê? E aí, quando foi em agosto desse ano, eu recebi o nome do livro. Eu falei, eu vou escrever um livro sobre o que eu falo, que é prosperidade, saúde e felicidade. E aí eu recebi o nome do livro e falei, tá bom, então eu vou escrever esse livro e marquei a data. Marquei para 16 de dezembro. Peguei aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu peguei meu planner, onde eu faço todo o planejamento da minha vida e do meu ano. E para quem ainda não tá sabendo, para quem ainda não tá por dentro, vai rolar a mentoria Projeto de Vida, tá? Em que a gente vai falar sobre como é que você faz o projeto da sua vida e depois você só vai acessando os milagres e como é que você planeja seu ano e sai do controle. Porque você não tá no controle, você tá no comando da sua vida, mas no controle você deixa pra ele, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, mas tá até grifado em amarelinho, ó. No mês de dezembro,
16 de dezembro tá aqui, ó, lançamento do livro. Eu botei o lançamento do livro ali, escrevi 10 páginas do livro e larguei, porque não deu tempo, outras coisas foram acontecendo. Enfim, eu tenho várias turmas e aí lançamento de abertura de turmas novas e aí todo o processo para organizar os eventos, abrir as turmas, começar as mentorias e tal, eu larguei o livro. E aí, quando foi em outubro, eu faço essa mentoria com esse cara chamado Pablo Marçal, é um dos meus mentores, né? E a gente faz um programa de 1 ano e ele soltou isso, ele falou, ó, eu vou lançar um desafio aqui pra vocês, a gente vai lançar 300 livros em um único dia, nós vamos selecionar 300 livros que estejam em alinhamento com Cristo, vou traduzir pelo meu jeito de falar, livros que estejam em alinhamento com Cristo, a gente vai fazer o lançamento de 300 livros em um dia. Presta atenção nos detalhes dessa história, que eu vou te dar os acessos, tá? Vou te dar os códigos aqui. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu me emocionei. Eu me emocionei porque eu percebi. Eu falei, isso é pra mim. Eu tô sendo convocada pra isso. Eu faço parte desses 300. Presta atenção que eu tinha 10 páginas do livro escritas. E aí, eu comecei a me emocionar. E senti uma gratidão muito grande, porque eu senti a mão de Deus e falei assim, Deus, eu já entendi o que você tá fazendo. Esse livro não ia sair se eu não tivesse um empurrão, se eu não fosse desafiada. E eu já entendi que esse livro é seu, não é meu. Já entendi. E conforme eu fui ouvindo a equipe explicar sobre o projeto dos 300, eu comecei a me imaginar, eu fui visualizando. Então, terceira chave, imaginação. Eu fui me imaginando nesses 300, mas não pensem vocês que eu retomei a escrita do livro. Não, eu não retomei. Eu não conseguia. Porque eu simplesmente não tinha energia. Não tinha energia. A conexão com a fonte não estava funcionando ainda. Ou, se estava funcionando, não estava no momento de escrever. Só que nem por isso eu deixei de acreditar. Eu fui seguindo o meu coração e eu fui vivendo aquilo que eu entendia que Deus tinha preparado para mim a cada dia. Assim foi meu mês de outubro. Vivendo a cada dia o que Deus tinha preparado para mim. Quando chegou, se eu não me engano, no dia 8 de novembro, eu fiquei sabendo a data. E até a semana passada, quinta-feira da semana passada, que foi dia... Deixa eu ver aqui o dia para te falar certinho, porque testemunho tem que ter data, né? Para ter mais veracidade. Terça-feira da semana passada, dia 9, eu fiquei sabendo as datas. E aí eu falei, as datas eram o seguinte, até dia 19 o livro vai ter que estar na gráfica. Até dia 19 o livro vai estar na gráfica. E eu tava nesse mesmo estágio. Eu tinha 10 páginas do livro escritas. No dia 9, eu não consegui fazer nada. No dia 10, eu falei, Senhor, é o Senhor que quer esse livro? Esse livro é seu? Se é seu, já era, vai sair. E nesse meio tempo, eu queria achar a frase aqui que alguém escreveu, eu acho que foi a Daniela Berrance que escreveu, que acho que você falou, eu sou um testemunho, né? Eu quero ser um testemunho. Nesses últimos meses, na minha oração da manhã, eu venho conversando com Deus e venho falando muito isso pra Ele, sabe? Eu quero, Deus, ser o seu instrumento, eu quero dar o meu testemunho para as pessoas de como o Senhor agiu na minha vida.
E eu fui passando por todos esses desafios e hoje eu vejo com clareza que se eu não tivesse cancelado o lançamento de outubro, eu não teria condições de ter feito o livro. Eu não teria a mínima condição de fazer. Porque o lançamento ia ser na última semana de outubro e aí depois são 2 semanas cuidando da turma nova. Quer dizer, não ia ter como acontecer. E aí, a semana passada, eu tava nesse estágio, né? E 10 páginas do livro escritas, e eu falei assim, Senhor, só que se esse livro é seu, não é pelas minhas mãos que ele vai acontecer. É pelas suas mãos. E eu falei, eu vou acessar o livro. Eu não vou pedir, eu vou acessar o livro. Eu acesso esse livro. E eu comecei a visualizar tudo acontecendo. E eu comecei a disparar. Literalmente, eu disparei em escrever. Em 2 dias, eu terminei de escrever o livro. Tinha coisas muito louco, gente, surreal. Porque, assim, tinha coisas que eu escrevia e aí eu tava num outro capítulo lá na frente. Aí vinha assim, não volta naquele capítulo porque não é isso. E aí eu reescrevia um trecho, um parágrafo, alguma coisa assim. E aí tá, só que não basta escrever, né? Eu precisava de alguém que fizesse a revisão do livro, eu precisava da diagramação e eu precisava da parte burocrática, que é o ISBN e a ficha catalográfica. Então Então aí começaram os desafios, onde a minha fé começou a ser testada, né? Eu via claramente a minha fé sendo testada e eu vou contar pra vocês como eu agi, né? Como você faz pra passar no teste. A fé testada, esse é o 7º passo, essa é a 7ª chave, tá? Eu vou repassar todas as chaves aqui no final para vocês terem acesso a todos os códigos. Então começou a ser testada. Aí beleza, bom, eu tenho que escrever, eu preciso de alguém que aceite revisar o livro, que consiga fazer essa revisão em tempo recorde e que aceite revisar assim, ó, eu vou mandando os pedaços e a pessoa vai revisando do jeito que vai dando. Porque não vai dar para terminar o livro e depois mandar para revisão, depois mandar para diagramação. Aí beleza. Aí eu lembro de uma amiga minha que era uma amiga de faculdade, que é uma editora de livros, se não me engano a maior editora de livros infantis do Brasil, chama Roda Viva, a editora dela. E aí eu me lembro dessa minha amiga, ligo pra ela e falo assim, a gente pode fazer uma reunião? Eu vou lançar um livro e eu acho que é você que pode me ajudar. E aí eu lembro dela, faço a reunião com ela, ela me dá vários caminhos. E aí, bom, preciso de alguém pra fazer a revisão. Ela me dá um contato de uma revisora, aí começa, né? Aí a revisora fala assim, não... eu tô lotada de trabalho, eu não tenho tempo pra fazer essa revisão pra você. Aí daqui a pouco eu falo assim, gente, mas quem que eu tô procurando revisora? Minha mãe é professora de língua portuguesa. Minha mãe é a pessoa que vai me ajudar nessa revisão. Mãe, preciso de você. Preciso que você faça a revisão assim, assim pra mim. Não, eu faço. Aí eu mandava os capítulos e aí do lado de lá, minha mãe não mora na minha cidade, né? Pra quem não sabe, eu moro em Ribeirão Preto. E aí... maior dificuldade, o negócio não chegava, o computador não funcionava, o computador que acessava a internet, que acessava a impressora não acessava a internet. Enfim, só sei que ela e meu pai deram um jeito, resolveram, ela falou, ó, vai ser assim, eu vou fazer a revisão. Aí eu falei, bom, agora eu preciso de acesso a alguém que vai fazer a diagramação. E aí eu lembrei de uma outra amiga minha, que quando eu tive, acho que meu primeiro emprego na área de marketing, ela foi a pessoa que me ajudou a publicar um livro inédito no Brasil. Não era meu livro, eu só fui a organizadora do livro, né? Eu trabalhava numa fundação de ciência das aves e foi um livro chamado Doenças das Aves, uma enciclopédia que tinha 30 autores. E eu era lá gerente de marketing, coordenadora de marketing, minha função era coordenar essa publicação. E essa amiga da faculdade foi quem fez toda a diagramação, fez a capa desse livro e tal. Imagina, eu tinha esquecido dela.
E aí eu lembrei dela, eu falei assim, meu, vai ser impossível, né? Porque ela é mega ocupada, ela tá sempre assim, até a cabeça de tanto trabalho. Eu já até sei o que ela vai falar, mas eu vou ligar pra ela, né? Liguei e falei, Paty, tudo bom? E aí, queria saber como é que você tá de trabalho, porque eu tô com um projeto aqui, mas é a toque de caixa, tipo assim, eu preciso fazer a diagramação do meu livro, só que eu ainda nem acabei de escrever, o livro tá sendo revisado e eu preciso que essa diagramação fique pronta até quinta-feira da semana. Isso, imagina, isso era quinta-feira, de manhã. Eu preciso que essa diagramação fique pronta até quinta-feira, porque o livro tem que entrar na gráfica dia 19, porque eu vou ser selecionada para fazer parte de um lançamento mundial de 300 livros. Então percebe o detalhe, gente, eu não tinha sido selecionada ainda, mas eu já estava fazendo como se eu tivesse sido selecionada. Não sei se você entendeu esse código. Gente, age como se já fosse real. Age como se já estivesse acontecendo. Você não pode duvidar do milagre. Você não pode, se você foi chamado, você sentiu no seu coração que foi chamado, como é que você duvida, gente? Então presta atenção nesse código, age como se já fosse real. E eu comecei a tomar as providências e falei pra ela, eu falei, só que você não tá entendendo. Eu não acabei de escrever, o livro tá sendo revisado e eu preciso que você finalize a diagramação até quinta-feira da semana que vem. Ela virou e falou assim, beleza, Dani, meus trabalhos estão todos adiantados, eu ia tirar folga no feriado, bora trabalhar no feriado. Gente, simples assim, foi a resposta dela. Bora trabalhar no feriado. E essa minha amiga, na quinta-feira ela começou a trabalhar no projeto gráfico do livro, na sexta, e eu escrevendo, que nem uma doida, escrevendo e já fazendo os contatos e fazendo as pontes e fazendo reunião com um e mandando para revisão. Na sexta-feira ela me manda o projeto gráfico do livro, eu aprovei o projeto e comecei a cuidar da parte burocrática, que eu precisava conseguir o ISBN e a ficha catalográfica. E ela começou a me mandar a diagramação, e aí eu recebendo revisão e terminando de escrever. Eu terminei de escrever o livro no sábado, mandei para a última etapa da revisão, a última etapa da revisão veio domingo. Na segunda-feira eu já estava recebendo prova da diagramação. E aí eu na academia do livro, no site, tentando tirar o ISBN e não conseguia. Meu login travado e falava assim, seu CPF já tá cadastrado. Mas só que eu não conseguia acessar o meu cadastro. E foi feriado segunda-feira. E aí falo com essa minha amiga da editora, falo, Bia, pelo amor de Deus, eu não tô conseguindo, meu login tá travado na academia, eu não tô conseguindo tirar o ISBN. A Bia simplesmente me manda um telefone e fala assim, liga lá. Quando foi terça-feira, eu ligo na academia e atende o telefone a Jaqueline. E eu falei, Jaqueline, eu tô com um problema que assim, eu preciso tirar o ISBN e tal, meu login tá travado, meu CPF tá travado. Eu não vou contar a história inteira porque é longa, Jaqueline ficou comigo 40 minutos no telefone. Destravou o CPF, ela entendeu lá o que tinha acontecido, minha ex-sócia tinha feito meu cadastro no e-mail dela, ela atualizou o meu e-mail, só que ela me mandava para eu fazer a nova senha e eu fazia a nova senha e não dava certo, e aí ela virou e falou assim, ó, Dani, é o seguinte, eu já entendi o que aconteceu, eu vou pedir pro meu coordenador unificar porque eu fiquei o fim de semana inteiro tentando fazer, eu fui gerando vários cadastros, gente, eu buguei o sistema. Ela falou, eu vou pedir pro meu coordenador liberar, e você vai receber um novo e-mail de acesso e vai dar certo. E a voz da Jaqueline, gente, era a voz de um anjo falando comigo. A gentileza dela, a forma como ela me atendeu, eu tinha certeza que aquilo tinha a mão de Deus. E aí, sabe quando você desliga o telefone falando assim, meu Deus, é inacreditável, porque como que são as coisas no Brasil? No Brasil, a pessoa atende o telefone do lado de lá e fala assim, senhora,
Infelizmente, senhora, não há nada que eu possa fazer. O prazo é esse, a senhora vai ter que aguardar. Senhora, infelizmente, a senhora vai ter que comparecer pessoalmente, munida dos seus documentos, fazer um protocolo, esperar 5 dias úteis para ter resposta. É assim, né? Só que não foi assim, milagrosamente. A Jaqueline me atendeu com uma generosidade e ela falou, nós vamos resolver e em 10 minutos você vai receber um novo e-mail para você acessar e vai dar certo. E eu desliguei o telefone falando assim, será? No minuto seguinte eu falei, mas Senhor, se tem a mão do Senhor nisso, já deu certo. Então eu vou descansar, eu vou repousar. E eu fiquei tranquila. E o furacão acontecendo em volta de mim e eu tranquila. Menos de 10 minutos eu recebo o e-mail. Entrei, fiz o pedido, seu pedido foi feito com sucesso. Aí eu entro lá, ISBN 2 dias úteis, ficha catalográfica 5 dias úteis. Eu falei, ferrou. 5 dias úteis, ferrou. Eu não tinha 5 dias úteis. Era terça-feira, agora, dessa semana, e o livro tinha que estar na gráfica até hoje, que é sexta-feira. Eu não tinha 5 dias úteis, eu tinha 3. Falei, se isso ficar pronto daqui 5 dias, já era. E aí eu fui dormir na terça-feira, fiz a primeira revisão da diagramação e fui dormir de novo falando, Senhor, se isso tem a sua mão, isso já está resolvido. Eis que na quarta-feira eu levanto com algo falando assim, liga de novo. Liga de novo porque vai sair antes do prazo para você. Vai sair antes do prazo para você. E eu ligo de novo e adivinha quem atende o telefone na academia? A Jaqueline. E aí eu falei, Jaqueline, eu falei com você ontem, você me ajudou tanto e eu preciso pedir sua ajuda de novo. Eu contei toda a história para Jaqueline. Falei, Jaqueline, eu fui selecionada para fazer parte de um lançamento mundial de 300 livros. E eu só consigo fazer parte disso se o meu livro entrar na gráfica na sexta-feira. Observação, eu ainda não tinha sido selecionada, tá, gente? Eu tinha sido pré-selecionada, porque a seleção oficial foi divulgada ontem. Então, na quarta-feira eu ainda não tinha, mas eu contei pra Jaqueline, porque eu contei o que eu já tava sentindo. Jaqueline, eu fui selecionada e tal. Só que tem um problema, se essa ficha ficar pronta daqui a 5 dias, ferrou. Eu tô fora desse projeto, eu tô fora desse lançamento. E eu precisava saber se eu posso contar com a sua ajuda mais uma vez. Ela falou assim, olha, Daniela, o prazo é esse mesmo, de 5 dias. Ouve isso, presta atenção nessa frase que ela falou. O que eu posso tentar é conversar com a minha coordenadora e pedir uma exceção. E aí eu virei para ela e falei assim, Jaqueline, ela vai fazer essa exceção? Não é por mim, é por Deus. E aí a Jaqueline virou e falou assim, é bem possível, porque a minha coordenadora é uma pessoa de Deus. Ela falou, mas eu não posso te prometer nada, porque o prazo são 5 dias. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar o telefone aqui com você, e eu vou ligar para ela e eu vou ver o que ela consegue fazer. Isso foi quarta-feira. Ela falou, eu ligo de volta para você, pode ser? Eu falei, claro que pode. E eu desliguei o telefone. E eu senti no meu coração que essa exceção estava concedida. Por honra e glória de Deus, não por mim, nem para mim. E aí, em menos de 15 minutos, a Jaqueline me liga de volta e fala assim, eu tenho uma boa notícia para te dar. Ela vai fazer a exceção para você. Você só precisa mandar um e-mail, assim. Eu mandei um e-mail e vocês não vão acreditar. Mas na própria quarta-feira ficou tudo pronto. Em um dia útil, ficou pronto o que levava 5 dias úteis. E eu terminei o livro, minha mãe terminou a revisão, a Patrícia terminou a diagramação e o livro já tá na gráfica. Esse livro chama
É o meu primeiro livro. Ele se chama Seja Próspero, Saudável e Feliz. É um passo a passo para a construção de uma vida plena. E esse livro não é uma obra minha, porque eu sozinha não seria digna, não seria capaz. E se fosse pelas minhas mãos, não seria possível. Mas esse livro é pela honra e pela glória de Deus. E ele só foi possível pela mão de Deus. A primeira vez que eu entendi isso, eu já vou ler os comentários de vocês, tá? E vou comentar, quero ouvir os milagres de vocês aqui. E essa live é ok, até a hora que ela precisar. Só que eu só preciso terminar essa parte, porque eu sei que tem gente que tem compromisso e que veio aqui para pegar os códigos dos milagres. Então eu vou dar o último código. Eu vou dar o último código e vou repassar todos eles, tá? Todas as chaves aqui, para você acessar os milagres que Deus tem para você, porque Ele tem. Essa não é uma promessa minha, essa foi uma promessa dele. Porque nós somos a imagem e semelhança do Criador e nós viemos para fazer milagres ainda maiores que o próprio Cristo. Só que a gente precisa, para que isso seja possível, a gente precisa aceitar quem nós somos, assumir a nossa identidade, entender o que a gente veio fazer aqui e tomar posse. A gente precisa se posicionar como filhos do Criador e, portanto, como criadores de milagres. Mas não é para nossa honra e não é para nossa glória, é para a honra e glória dele. A primeira vez que eu entendi isso, quando eu recebi o chamado de fazer o que eu faço hoje, que é treinar pessoas em desenvolvimento pessoal, usando a internet para isso, eu estava num evento desses de desenvolvimento pessoal, foi em maio de 2019, com mais um dos meus mentores, que é o Wendel Carvalho. Todos os mentores, eles estão reconhecidos na dedicatória do livro. Todos eles que me ajudaram a acessar o meu propósito e a viver o meu propósito estão reconhecidos lá no livro. E eu estava nesse evento e presta atenção, eu comecei a quando eu entrei no evento, olha a minha postura, tá? Eu estava indo para um evento de desenvolvimento pessoal. E eu sempre fui uma pessoa, como uma boa publicitária de formação, que tinha muito preconceito com tudo que era autoajuda, né? Então, livro de autoajuda, começa a olhar para aquilo que você tem preconceito e para aquilo que te incomoda, que talvez aí esteja um caminho, tá? Eu tinha muito preconceito para tudo que era de autoajuda e para tudo que era essa coisa de motivação e desenvolvimento pessoal. Hoje eu sei que eu tinha preconceito porque eu não entendia como essas ferramentas funcionavam e eu não me permitia conhecer. Então eu tinha preconceito e eu desdenhava de algo que eu não conhecia. Isso se chama arrogância. Eu era uma pessoa extremamente arrogante, eu era uma pessoa que não tinha paciência de... Eu sempre ensinei e eu sempre tive amor por ensinar, mas quando eu estava fora da sala de aula, eu não tinha muita paciência com pessoas que tinham dificuldade de aprender. Olha como Deus vai usando a gente, né? No momento que eu não sei por que eu me inscrevi nesse evento, né? Mas eu fui e quando eu estava indo sozinha, eu errei o lugar de chegada, então eu desci num lugar que ficava mais ou menos 1 quilômetro do lugar mesmo do evento. Meu Uber já tinha ido embora. Quando eu percebi, eu fui a pé. Quando eu fui andando, eu percebi que eu não tinha descido no lugar errado à toa. Eu percebi, olha a percepção, que eu tinha ali uma oportunidade para conversar com Deus e para me colocar no meu lugar. Então eu comecei a pedir para Deus que eu entrasse naquele evento de coração aberto, para que eu pudesse entender todos os recados que ele tinha que dar para mim, que eu queria aprender tudo que eu podia, que eu queria que Deus me ajudasse a deixar de lado os meus preconceitos,
e que a minha mente, que todas as crenças limitantes fossem afastadas da minha mente, porque eu queria entrar nesse evento para absorver tudo que Deus tinha para dizer para mim através daquele mentor que ele ia usar. Eu decidi que ele ia usar aquele mentor para falar comigo. E eu comecei eu entrei no evento e eu me tornei uma com aquele evento. Eu me envolvi com aquilo. E no momento de uma dinâmica muito forte que teve, foi a última dinâmica que a gente fazia em 6 pessoas. E cada uma dessas 6 pessoas, eu não posso contar aqui numa live aberta, mas enfim, a gente visualizava a nossa missão de vida. E quando a primeira pessoa começou a verbalizar a missão de vida dela, eu comecei a chorar muito, mas assim, eu soluçava. Eu comecei a soluçar e eu fui deixando todo mundo falar e eu fiquei por último e eu soluçava de tanto chorar, eu tava muito emocionada. E aí eu verbalizei a minha missão. Que é isso que eu tô fazendo agora, que vocês estão participando. E eu tive muito medo da minha visão, porque eu vi algo muito grande, eu tive muito medo. Eu demorei 1 ano para começar a colocar isso em prática, pelo medo. Dani, quem é você para falar de ajudar quem tem medo de viver sua missão? Eu sou a pessoa que superou o medo. Dani, quem é você para falar de milagres? Eu sou a pessoa que não enxergava os milagres, mas que eu vivencio e testemunho milagres. Dani, quem é você para falar de prosperidade, saúde e felicidade? Eu sou a pessoa que Deus escolheu para falar sobre isso, eu só tô atendendo o chamado dele. E eu demorei 1 ano para até vencer o medo e há 1 ano atrás, mais ou menos, eu estava fazendo minhas caminhadas de fim de tarde, ouvindo um audiolivro. E naquele audiolivro eu entendi. E eu virei a chave. Não é para você fazer sozinha. Você não veio fazer isso que você visualizou e que te deu medo por ser tão grandioso. Quem disse que você vai fazer isso sozinha? Quem vai fazer é ele. Filhinha, você vai ser só o canal, porque quem vai fazer é ele. A obra e a glória são dele. A obra e a glória disso que você veio fazer são dele, você não tem que fazer nada sozinho. Essa é a última chave. Humildade. Para entender. Aceitar o seu propósito, começar a viver. Abaixa a cabeça, abaixa a crista da arrogância. E entenda que você não veio para fazer nada sozinho. Eu vou repassar as chaves aqui para vocês, depois vou ler os comentários. A primeira chave é a percepção. Começa a perceber os pequenos milagres no dia a dia. Pequenos milagres. Você vai no supermercado para comprar uma coisa e aquela coisa que você foi para comprar está em oferta. Pode ter certeza, é um pequeno milagre. Você está desejando alguma coisa e de repente alguém te dá um presente. Essa coisa que você está desejando. Pode ter certeza que é um pequeno milagre. Você tem vontade de experimentar um negócio e alguém vai e te convida para aquilo. Primeira chave, percepção. Segunda chave, sentir a gratidão. Eu não vou falar gratidão, vou falar sentir a gratidão. Começa a sentir a gratidão no seu coração. Começa a sentir seu coração sorrindo. Por cada pequeno milagre que você começa a viver, porque os milagres você tem que escalar, como se fosse uma escada. Você vai acessando degrau por degrau. E às vezes você está querendo acessar um milagre gigante, mas você não enxerga o pequeno milagre. Você não vai chegar lá no último degrau da escada enquanto você não pisar aqui no primeiro e não conseguir sentir gratidão por isso. Você não vai. E às vezes, sabe uma coisa que eu entendi? Que a gente fica querendo que Deus faça a nossa parte. A gente quer que Ele faça a nossa parte, que é pra gente fazer,
E aí a gente quer interferir na parte que é dele. Entenda de uma vez por todas. Deus é o Deus do impossível. O possível é você que tem que fazer. Então cuida da tua parte e não mete o bedelho na parte que é milagre. O que eu fiz no lance para esse livro ser escrito e ser produzido? Eu cuidei daquilo que era a minha parte e deixei aquilo que tinha que ser milagre, que era a parte de Deus, eu descansei e deixei com ele. Entenda, você tem que parar de pegar o milagre para você e querer cuidar e querer se preocupar com aquilo que não tá na tua mão, que não te compete, e fazer a sua parte. Faz sua parte. Terceira chave. Faz sua parte, faça a sua parte. Ação, faça a sua parte. Ação no que te compete. Quarta chave, imaginação. Você tem que mentalizar, você tem que visualizar. E se vier algo muito grande, só curte essa visualização. Não fica limitando, não fica questionando, não fica perguntando como. Porque o como não é da tua conta. O como é da conta dele. Semana passada eu estava fazendo uma mentoria individual com um casal e ela virou e falou assim: Dani, eu mentalizei meu objetivo financeiro, mas depois eu comecei a fazer as contas e eu fui lá e mudei, tá errado. Eu falei, tá errado. Eu falei, sabe por quê? Eu falei, porque quando você mentalizou seu objetivo financeiro, você acessou uma visão. E aí você botou a razão no meio. Você não pode botar a razão no meio das coisas que são da alma. Você vai querer entender uma visão que você teve com a razão? Impossível, não mistura as coisas. Para de perguntar o como. Ela falou, não, mas é o que eu fui fazer conta porque eu não conseguia entender como aquilo ia ser possível. Eu falei, mas o como não é da tua conta. Você tem que sentir no teu coração. Seus sonhos estão aqui. Não estão aqui, eles estão aqui. Não coloca a razão no sonho, não mistura, gente. Imaginação vem do coração. Não deixa teu cérebro colocar limites na tua imaginação. Porque o que Deus te permite imaginar, Ele já te permitiu acessar. A quarta chave é a imaginação. A quinta chave é a expansão da consciência. Você precisa se tornar uma pessoa maior e melhor para que você tenha acesso a milagres maiores e melhores. Se você entender essa chave, você vai começar a enxergar todos os obstáculos, todas as dificuldades que surgirem como portais de expansão de consciência para que você acesse milagres maiores que estão prometidos para você. É a quinta chave, expansão da consciência. A sexta chave é acessar em vez de pedir. Você não tem que pedir, você tem só que acessar. E aí você começa a disparar ações na direção daquilo que você visualizou, mesmo ainda não tendo recebido a confirmação. Sinta e viva, como se já fosse real. A sexta chave, a sua fé vai ser testada para que você possa ter a expansão da consciência. Você tem que passar nos testes. O teste é para você expandir a consciência. A sétima chave é a humildade de entender que você não está sozinho nisso. Abaixa a tua arrogância. Aceita, busca mentores que vão te ajudar a ir para um próximo nível, a acessar aquilo que você ainda não acessou. Para de andar com quem não te agrega, para de perder tempo com coisas que não te levam a lugar nenhum. Começa a andar, mesmo que virtualmente, com pessoas que vão te ajudar a chegar onde você quer. Se você quiser andar comigo, o convite está aí. A gente está se encontrando toda sexta-feira aqui, meio-dia, no Saia do Sofá. E toda terça, às 19 horas, a gente se encontra lá naquela outra rede social que começa com Y e termina com B, para a Academia dos Superpoderes. Tá aí o convite. E para quem quiser ir um pouco mais profundo,
vai ter a mentoria Projeto de Vida, tá? Fica de olho aqui no meu Instagram, que quando abrir vai ser gratuita a mentoria, o evento, a mentoria não. O evento Projeto de Vida vai ser gratuito, fica de olho aqui no Instagram, que vocês vão ficar sabendo a data e vai ter aí pra você fazer a sua inscrição, tá bom? Quero ler os comentários de vocês, quero ouvir os testemunhos, eu tô aqui pra isso e no que eu tiver de intuição aqui pra responder, eu não vou segurar, mas o que eu não souber, eu também não vou falar da boca pra fora, tá? Gratidão demais pra quem acompanhou até aqui, quem quiser continuar, eu vou ler os comentários, vou comentar, vou responder as dúvidas de vocês. Quem eu não conseguir responder, manda pergunta lá nos stories, na caixinha de pergunta. E faz o seguinte, quer contribuir, quer retribuir? Aperta o coração com abundância e compartilha essa live que vai ficar gravada. A primeira e essa é a segunda parte, né? Vai ficar gravada, você compartilha com quem precisar ter acesso. E eu vou colocar a frase chave dessa live no meu Instagram, vou postar e você vai lá e comenta o que mais te impactou, tá bom? A Dani Berrans, tive problemas no intestino durante 2 anos, sangramento, fiz exame, não deu nada, a barriga voltou a inchar, parece grávida de 6 meses, engordei 20 quilos e creio que isso vai mudar para o testemunho de Deus. Tira o glúten, Dani. Tira o glúten e depois vem me contar o que aconteceu, tá? Vai sim, minha querida, apenas creia. Já rolou teu milagre. Deus traz a nossa memória. Deus traz as pessoas certas à nossa memória. Então, a gente só não tem que ficar duvidando, né? Como é que você faz pra ouvir o chamado e pra ouvir o que ele tá falando com você? É só você não duvidar. Porque ele vai trazer as pessoas certas, ele vai trazer os caminhos, você só não pode duvidar, você tem que seguir, né? Visão, foco e disciplina. Exatamente, Jésua. O que eu usei em termos de habilidade que eu aprendi para poder tornar esse livro um milagre real? Visão, eu visualizei o livro, eu coloquei foco no livro e Deus me ajudou a colocar foco, porque eu precisei cancelar um outro projeto eu ainda não sabia, né? Então, ele não vai te dar a visão completa, tá? Coisas vão acontecer e você não vai entender o porquê. E disciplina. Pequenos milagres antes de entrar, estava com refluxo, muita queimação. Passou depois que comecei a vibrar a minha cura. Eu tenho refluxo, ou tinha refluxo. Eu mudei minha alimentação, eu tomei omeprazol por mais de 20 anos. Eu mudei a minha alimentação. Eu comecei a tomar... eu não posso falar o que eu comecei a tomar, porque eu não sou da área médica, né? Me chama no direct que eu te falo o que eu comecei a tomar, que não é medicação. Mudei minha alimentação e eu não tenho mais refluxo. Eu vivia com gastrite, eu era a pessoa que vivia com gastrite, eu não tenho mais nada disso. A Rosa, que falou também da pele, eu fui diagnosticada com uma dermatite de pele. E eu lembro até hoje a dermatologista falando assim pra mim: não tem cura. E vai só piorar. Ela falou assim, hoje você tem no braço. Como que era essa dermatite? Era uma dermatite de calor, tá? Então imagina morar em Ribeirão Preto e ter dermatite de calor. Pra quem não sabe, Ribeirão Preto é a Califórnia brasileira. É uma das cidades mais quentes do Brasil. Ou pelo menos do estado de São Paulo, né? E o que acontecia? Meu braço fazia umas bolhazinhas assim e começava a coçar de uma forma enlouquecedora. E eu me coçava até arrancar sangue. Eu punha tudo. Gente, eu pus tudo. Eu tomei de tudo. Eu testei de tudo. Eu tinha que colocar gelo para acalmar, porque aí começava a doer e coçar. E essa dermatite, ela foi aumentando, como a médica previu. Pelo corpo todo, eu comecei a ter nas pernas, eu comecei a ter na barriga, eu comecei a ter nas costas.
Eu parei de ir na praia, né? Porque na praia não dava. Eu ficava meia hora e eu tinha que ir embora, tomar banho frio e ligar o ar-condicionado e ficar molhada no ar-condicionado para ver se aquilo acalmava. E há uns 4 anos, mais ou menos, uma amiga falou pra mim... Ela não falou por causa disso. Ela falou por causa de saúde mesmo. Eu sempre estudei muito sobre essa coisa de alimentação e saúde. E ela falou, Dani, tira o glúten. Começa a fazer... Ela me apresentou a dieta low carb e eu comecei a estudar sobre low carb. Eu tirei o glúten e essa semana eu entendi por que eu não tenho mais dermatite de calor. Nunca mais eu tive. Porque eu tirei o glúten. E aí, vem aqui na live uma pessoa com problema de pele e a outra pessoa com problema de refluxo e de estômago e justamente os problemas que eu tive a vida inteira, né? Vai entender por quê, né? Mas tem gente que duvida. Eu acredito. Tudo que eu tenho de problema que não tem como resolver, entrego nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus, Dani, mas faz a sua parte. Porque tem uma parte que nos compete, né? E toda vez que você entender que é a tua parte que você tem que fazer, faça, tá? Deus é fiel desde que a gente seja fiel, Magna. Deus, ele é fiel desde que a gente seja fiel. Vai lá no livro de Joel e vê o que acontece com quem não é fiel. Vai ver o que acontece. Pandemia é pouco, tá? Deus tomando a frente. Deus seja louvado. É pela glória dele. Esse é o nosso bom Deus, a Simônia tá falando. Que delícia esse testemunho, né, Jussi? E eu irei comprar o livro, vai ser uma honra para os primeiros que... Eu vou marcar a data do lançamento e os primeiros que comprarem eu vou fazer questão de autografar e mandar uma mensagem para cada um. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, não tem como dar errado. Seja próspero, saudável e feliz. Não, por honra e glória de Deus. Escrito por Dani Lui, seja próspero, saudável e feliz. Escrito por Dani Lui, mas por honra e glória de Deus. Deus é maravilhoso. É só a gente crer e acreditar. Pois é, Satanás tenta, mas a palavra de Deus fala que ele está debaixo dos nossos pés. E ele foi para debaixo dos pés nessa live. Deixa Deus te usar, é o que eu mais tenho deixado. Linda! Você tá aqui, Celeste. Tô dando meu testemunho do milagre que aconteceu. Você é uma escolhida de Deus. Sabe por que eu sou uma escolhida de Deus, Magna? Porque eu me escolhi para ser uma escolhida de Deus. Cada um de vocês que veio até aqui não veio à toa. Vocês vieram até aqui para ouvir esse testemunho e para vocês fazerem uma escolha de uma vez por todas, tá? O segundo capítulo do livro chama A Escolha. Você tem que fazer uma escolha de uma vez por todas e essa escolha tem que ser definitiva. De que lado que você quer estar? Do lado dos filhos de Deus, daqueles que aceitam, daqueles que se sujeitam ao propósito que Ele tem para você, para nós. Ou do lado de quem vai continuar indiferente, vai continuar descrente, vai continuar achando que tubarão é perfeito e que a gente não é perfeito. Ele nos quebra e faz de nós um vaso novo. Exatamente. E a gente, quando a gente abaixa a cabeça da arrogância e tem a humildade de deixar ele quebrar a gente quantas vezes ele quiser para fazer o vaso novo, ninguém segura mais. Dani, os médicos dizem que é minha ansiedade e depressão. Rosa, lê esse livro ou ouve o audiolivro, porque sensibilidade ao glúten causa ansiedade e depressão. Não sou eu que tô falando isso, tá? É o autor do livro. E deixa eu te explicar. Ansiedade e depressão tem cura. E essa cura tá dentro de você.
para que você acesse a cura da ansiedade, da depressão, não só você, como milhares de pessoas pelo mundo e de brasileiros, você precisa descobrir, entender, aceitar e viver seu propósito de vida, tá? Você precisa construir teu projeto de vida com base no teu propósito. Isso é a cura. Hoje você é o milagre. Deus se comove com a nossa humildade. Acho que você apareceu no meu Instagram por acaso. Você acha mesmo que é por acaso, Rosa? Tem 2 tipos de vida, tá? Tem as pessoas que estão vivendo ao acaso e tem as pessoas que estão vivendo de propósito. Por um propósito. Tipo Pedro ao andar sobre as águas. Somos assim, exatamente. A gente acredita e duvida, acredita e duvida, acredita e duvida, acredita e duvida. Qual que é o próximo passo? Acredita e descansa. Ó, que chave! Em vez de acreditar e duvidar, no segundo seguinte, começa a acreditar e descansar. Perdi a chave 2. A chave 2 é sentir gratidão pelos pequenos milagres, né? Porque aí você vai subindo nos degraus dos milagres. Quando você sente a gratidão, você sobe no degrau. Vamos fazer o seguinte, na terça-feira, na Academia dos Superpoderes, vai ser uma coisa louca, mas eu vou falar o passo a passo aqui. Eu vou pensar ainda como vai ser o título da Academia dos Superpoderes na terça. Vai ser lá naquela outra rede social que é só de vídeo, que começa com Y, termina com B, 19 horas. Eu vou explicar esse passo a passo aqui de novo, tá? Por isso que eu não perco. Logo irei para o projeto de vida, em nome de Jesus. Você já tá lá no projeto de vida. A Carla tá falando, Dani, minha querida, estou emocionada com suas palavras. Sinto sua alma, sinto sua verdade, sinto sua força. Agradeço sempre a Deus por ter conhecido você. Eu tenho muita fé, sou cadeirante, creio que Deus vai me levantar, não perco a fé. Presta atenção que não é uma cadeira que te segura. Essa cadeira é só um adereço, talvez para você ser mais ouvida, tá? Não deixa essa cadeira te segurar. Minha Bíblia não tem esse livro de Joel. É Antigo Testamento. Há muitos anos eu resolvi entregar a minha vida ao Senhor. Eu creio na minha cura, sei que Deus vai me levantar. Eu creio também. E Deus vai te levantar primeiro para fazer outras coisas, talvez. Faz o que Ele vai te mandando. Não fique esperando Ele te levantar da cadeira para fazer, tá? É assim que a gente acessa. Meus queridos e minhas queridas, eu vou precisar encerrar. O Mei tá aqui com vocês. Sexta-feira a gente tá aqui junto de novo, no mesmo bate-horário. E terça, 19 horas, lá naquela outra rede social. Eu vou publicar o passo a passo também amanhã, aqui no Instagram. Dani, você contando seu milagre, eu vivi a história do meu filho quando ele estava pensando em fazer provas para a ESA. Mas ele só olhava a quantidade de pessoas inscritas. Foram mais de 1000 pessoas. Foram mais de 1000 inscritos para participar desse lançamento do livro. Mas Deus me escolheu. O que eu posso fazer? Eu só podia abaixar minha cabeça, escrever o livro e tomar as providências que cabiam a mim, deixar o resto com ele, né? Um fim de semana maravilhoso para vocês. Fiquem com Deus.